bênção ouvir o mini coral cantando, louvando ao Senhor. Já anunciaram que à noite estarão cantando novamente, e isso alegra o nosso coração e reforça o aviso que o nosso pastor deu, o pastor Ebenezer. Caso você cante, você tenha talento e queira cantar, louvar ao Senhor, e é membro da nossa igreja, por favor, me procure para cantar ou na quarta, ou domingo de manhã, domingo à noite. Será um prazer ouvi-lo louvando ao Senhor durante os cultos. Eu tenho a minha Bíblia aberta em João, capítulo 6. João, capítulo 6, lerei 2 versículos, que serão 5 e 6. Se você puder, coloque-se em pé para a leitura da palavra nesta manhã. O título da mensagem é Aprendendo de Cristo, Andando com Cristo. E esses 2 versículos são os que leremos nessa manhã para essa mensagem. João 6, 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Oremos mais uma vez. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pelo templo, pela igreja, e pedimos ao Senhor que mais uma vez fale conosco, fale aos nossos corações, orienta teu povo e encha-nos, ó Deus, de ânimo para seguirmos essa jornada, aprendendo a cada dia mais de Cristo. Nós oramos e agradecemos o nome dele, no nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Bom, não há dúvidas que nesta passagem, no capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo João, eles estavam aqui diante de um problema muito difícil. Para ser exato, eles estavam diante de uma causa impossível para o homem. Mas como Jesus mesmo ensinou, para Deus não há impossível. E qual era o problema? O problema é que uma grande multidão seguia Jesus, vendo que o Senhor realizava sinais, operando sobre os enfermos. Aquela multidão começou a acompanhar a Jesus. Então Jesus sobe num monte e observa uma multidão. Os outros evangelistas dizem que diante daquele problema, os apóstolos chegam até Jesus e dizem a ele: Mestre, despede a multidão para que eles consigam chegar a algum vilarejo próximo, para que encontrem abrigo, encontrem alimento. E aí, os outros evangelistas dizem que Jesus diz: dá-lhes voz de comer. Mas aqui no Evangelho segundo João, ele cita uma particularidade que me chama muita atenção e que Deus colocou no meu coração para falarmos nesta manhã. É que Jesus, ele tem ali uma conversa diretamente com um dos apóstolos, chamado Filipe. Então, entre tantos, ou entre os outros, Jesus fala diretamente com Filipe. E o texto deixa bem claro, aqui no versículo 6, que Jesus dizia isto quando perguntou a Filipe onde comprariam pão para dar de comer àquela multidão. Na verdade, Jesus o estava experimentando. E o texto deixa bem claro que Jesus já sabia o que havia de fazer. Filipe, assim como os demais apóstolos, os demais discípulos, foram chamados por Jesus para que seguissem os seus passos, para que fossem discipulados, para que fossem ensinados a guardarem aquilo que Jesus lhes ensinaria. E andando com Jesus, eles foram aprendendo dia após dia coisas relevantes e novas do próprio Senhor Jesus. E nós também, isso não é algo que ficou restrito aos apóstolos. Nós que estamos em Cristo e que temos Cristo em nós, também andamos com Cristo e aprendemos com Ele. E quem anda com Cristo vive um misto de fé, de aprendizado e conhecimento, como nós
podemos observar nessa passagem. Por exemplo, em primeiro lugar, andando com Jesus, andando com Cristo, aprenderemos sempre coisas novas a seu respeito. Você sabe disso, mas é muito importante que a gente lembre que Deus tem sempre coisas novas a nos ensinar. Filipe já cria em Jesus, assim como os outros apóstolos, porque em João, no capítulo 11, nas bodas de Caná, o texto diz que quando Jesus transformou a água em vinho e os apóstolos ou os discípulos viram aquele sinal que Jesus realizou, eles creram em Jesus. Entretanto, mesmo já crendo no Senhor, a cada dia que os discípulos andavam com ele, aprendiam algo novo a seu respeito. Filipe é citado em outras passagens, especialmente no Evangelho segundo João. João cita algumas particularidades, alguns diálogos que somente ele quis compartilhar, o Espírito Santo, no caso, o inspirou para compartilhar. E parece que Filipe, juntamente com o André, era uma espécie de assessor de Jesus. No primeiro capítulo de João, você vai ver que Filipe foi quem conduziu Natanael a Jesus. Ele falou de Jesus a Natanael e depois levou Natanael a Jesus. No capítulo 12, do versículo 20 e 22, alguns gregos chegaram a Galiléia e queriam conhecer Jesus. E a quem eles procuraram? Procuraram Filipe. E Filipe então foi falar com André e ambos foram falar com Jesus, que havia ali alguns gregos interessados em conhecerem Jesus. E ainda há um outro diálogo entre Filipe e Jesus que também nos revela algo interessante sobre Filipe e que ele estava num constante aprendizado a respeito de Jesus. No capítulo 14 de João, quando Jesus, antes de ser crucificado, deixava os últimos ensinamentos, no caso antes da crucificação, aos seus apóstolos, e falando que haveria de partir desse mundo, Filipe, no capítulo 14, versículo 8, ele faz um pedido a Jesus. Ele diz a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Senhor, nos faça ver o Pai, que será o suficiente. Então, nós sossegaremos, nós não duvidaremos de mais nada. Talvez ali ainda houvesse algum resquício de dúvida no coração de Filipe. E Jesus ensina algo novo a ele, que também nos ensina. E ele disse, Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. E mesmo nós, que já temos a revelação completa do Senhor pela sua palavra, e hoje fomos muito abençoados com um vídeo a respeito do dia da Bíblia, a cada leitura de sua palavra, parece que o nosso entendimento é iluminado pelo Espírito Santo e nós aprendemos algo que não tínhamos percebido até então. Não que a verdade mude ou que a verdade evolua, mas os nossos olhos são abertos para coisas que não tínhamos percebido. Vamos pensar lá um pouco naquele contexto, naquela passagem de Jesus com seus apóstolos diante da multidão, se você estivesse lá e se você fosse Filipe. E Jesus perguntasse para você: onde compraremos pão para todos esses comerem? É claro que nós, conhecendo toda a história, todo o contexto, poderíamos dizer: Senhor, já sei. Aliás, nós não vamos precisar comprar pão, porque daqui a pouco o André vai trazer um menino aqui com 5 pães e 2 peixes, o Senhor vai falar para a multidão se assentar, o Senhor vai dar graças, o Senhor vai multiplicar, e nós vamos distribuir, e todos comerão e ficarão saciados, e inclusive, Senhor, sobrarão 12 cestos. É que a história a gente já conhece, e a história que a gente não conhece, as coisas que a gente não sabe, são oportunidades para conhecermos mais ao Senhor. E sem dúvida, aquela foi uma oportunidade de aprendizado para os apóstolos. Porque como nós responderemos quando o Senhor disser: e agora?
O que vai acontecer quando nós estivermos numa recepção de um consultório com o exame nas mãos, e o médico vai avaliar, e a gente não sabe qual será o diagnóstico. Mas o que a gente sabe é que Jesus sabe. E antes de entrarmos, nós começamos a lembrar de versículos como estes. O Senhor já sabia o que havia de fazer, e ali Ele já está nos ensinando. Você chega na porta, Ele está ensinando. Você está lá dentro, ouvindo o médico, Ele está te ensinando. Saindo, Ele está te ensinando. O tempo todo, o Senhor tem algo novo a nos mostrar. Nas coisas difíceis e nas coisas boas também. Como nós ouvimos o quarteto cantando na semana passada, o Deus da montanha é o mesmo do vale. Na vida nós temos altos e baixos, mas nos altos e baixos Ele está sempre conosco e está sempre nos ensinando. Então, na ocasião da passagem, de fato, Jesus sabia como resolveria aquele problema, mas os discípulos não sabiam que Jesus sabia. E aí aprenderiam algo novo. Como na ocasião da tempestade, o mar agitado, o vento trazendo medo para os apóstolos que já conheciam o mar, assustados acordaram a Jesus. Jesus acalma o mar, acalma o vento, e eles: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, mais um novo aprendizado. E irmãos, como diz o nosso pastor Josué, nós sempre estamos aprendendo. Quem acha que já sabe tudo é porque não aprendeu nada. E são nessas experiências de altos e baixos, na companhia do Senhor, que aprendemos coisas novas a seu respeito. São nesses momentos de altos e baixos que a gente não sabe exatamente o que haverá, mas a gente sabe porque tem aprendido que Deus sabe. E como Paulo ouviu do Senhor, que no seu momento de fraqueza é que Deus manifesta a sua graça e aperfeiçoa o seu poder. Assim, andando com o Senhor, vamos aprender coisas novas a seu respeito a cada dia, e além disso, em segundo lugar, andando com o Senhor, aprenderemos que nem sempre temos a resposta certa para tudo. Nós não temos conhecimento de tudo, e é até admirável como alguém consegue explicar de maneira clara aquilo que ele pensa a respeito de uma questão. É até admirável quando pessoas entendem as questões, porque tem questões que eu, inclusive aqui nas aulas, deixa eu pensar direito para passar por irmão Carlos Júnior. E o Senhor perguntou a Filipe, agora, não sei se Filipe entendeu bem qual é a questão, qual era o teste que ele estava sendo submetido. E ele, de fato, não tinha a resposta certa. E comentaristas dizem, e talvez tenha sido esse o motivo do Senhor ter falado diretamente com Filipe, que a cidade, o vilarejo mais próximo que havia perto de onde eles estavam era Betsaida. Betsaida era um vilarejo de pescadores, de onde vieram Pedro, André e Filipe. Então o Senhor perguntou a Filipe: onde compraremos pão para estes, ou para esta multidão comer? E talvez, Filipe conhecendo a região, bom, Senhor, a região mais próxima aqui é Betsaida, então eles vão é só falar para eles seguirem para Betsaida, que dá tudo certo. Mas não foi essa a resposta de Filipe. Na verdade, a resposta de Filipe foi muito mais pensando nos recursos do que no problema. Senhor, olha, mesmo que a gente consiga aqui dinheiro de 200 dias de trabalho, não será suficiente para saciar a fome dessa multidão. Então, Filipe estava sendo experimentado, mas ele não sabia. E a verdade é que ele não tinha a resposta certa. Assim como nós não temos a resposta certa para tudo na vida. Aliás, para muitas coisas na vida. Mas houve na Bíblia algumas pessoas para quem o Senhor fez perguntas e que eles de fato não sabiam, mas humildemente reconheciam que Deus sabia. Ezequiel, no capítulo 37, versículo 3, numa visão que o Senhor deu a ele a respeito de um vale de ossos secos, o Senhor pergunta: filho do homem, porventura viverão estes ossos?
E a resposta dele foi: Senhor, tu o sabes. Ou Pedro mesmo, no capítulo 21 do Evangelho, segundo João, Jesus perguntando: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? E aí Pedro contrito, reflexivo: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Talvez a melhor resposta que possamos dar diante de coisas que a gente não tem explicação é isso mesmo: Senhor, tu sabes. Eu não tenho resposta, eu não consigo entender, eu não sei nem o que fazer, mas eu sei que o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor já está fazendo e sabe que fará. E, irmãos, a maturidade da fé também se revela quando reconhecemos que não sabemos, mas cremos que Deus sabe, e nisso descansamos. Nós lidaremos com problemas humanamente impossíveis de serem resolvidos. Ainda assim oraremos, ainda assim pediremos ao Senhor. Agora, temos maturidade suficiente para sabermos que o Senhor ouviu a nossa oração e Ele responderá não, ou Ele simplesmente não responderá. E ainda assim continuaremos o amando, continuaremos crendo, continuaremos reconhecendo que Ele sabe, e que aconteça o que acontecer, nós ainda o louvaremos. Temos maturidade para descansar na capacidade do Senhor de saber todas as coisas, porque isso deveria ser para nós um alento, saber que Deus sabe. Não que isso nos acomodará, mas nos permitirá descanso, porque nós estamos nos braços do Senhor e Ele sabe. E tem mais, irmãos, a vida de fato é muito difícil, tem sido difícil, mas como Pedro mesmo disse nesse capítulo 6, quando alguns começaram a deixar a Jesus, e aí Jesus pergunta: e vós também vão seguir após esses outros? Vocês me deixarão? E Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras da vida eterna? E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Irmão, a vida está difícil, e é mesmo, mas nós vamos para onde? Ou para quem? É para Cristo, que é que conhece todas as coisas, e nos conhece muito bem, e assim andando com o Senhor, veremos que nem sempre teremos todas as respostas, mas Ele sabe sempre tudo, e sempre saberá o que fazer, e no fim, irmãos, Cristo é a resposta que precisamos. E para encerrar, andando com o Senhor, aprenderemos que testes revelam o que cremos a seu respeito. Para Filipe era um teste de fé, eu creio que era um teste de fé. E nossas respostas ao Senhor e a respeito do Senhor indicarão o que cremos, ou o que pensamos a respeito de Jesus. Como disse, creio que o teste para Filipe não foi para saber se ele era ágil, para resolver problemas difíceis. Vamos ver, Filipe, como você se comporta diante desse problema, em quanto tempo você resolve. Eu creio que era um teste para saber o que Filipe pensava a respeito de Jesus. E sim, existirão testes que revelarão não apenas o que pensamos sobre os problemas, ou quem realmente somos, mas revelarão o que pensamos a respeito de Jesus. Aqui estão os problemas, mas aqui está Jesus. E nós estamos às vezes tão concentrados nos problemas, esquecemos que, peraí, Senhor, eu não sei como resolver, mas o Senhor sabe. Então, diante dos problemas, ou em qualquer momento da vida, olhe para Jesus. Porque como é que a gente vai responder? Nós podemos responder assim: olha, esse problema realmente é muito grande, eu não sei o que fazer, jogo a toalha, abandono, Senhor, eu não sei. Ou podemos responder: olha, realmente o problema é muito grande, mas Senhor, eu estou atento para ver o que o Senhor vai fazer. E Ele faz. Tem uma irmã com quem converso muitas coisas a respeito da palavra do Senhor, e alguns têm acompanhado, sabe que nós estamos trabalhando e nos esforçando para morarmos aqui perto da igreja, dos irmãos, e estamos reformando um apartamento.
E aí ela pergunta, e aí pastor, já está tudo certo, já tem tudo? Olha irmã, assim, tudo eu não tenho, mas eu estou doido para ver o que Deus vai fazer. E Ele está fazendo, irmãos. Depois vocês vão ouvir mais, porque Ele cuida. Agora, mesmo que Ele não desse aquilo que a gente espera, ainda assim nós descansaríamos nele, porque em todo o tempo, o Senhor tem andado conosco, mas nem sempre percebemos. Agora, se nós andarmos em sintonia, e já estou encerrando, como o nosso pastor falou, pastor Benese, no final aqui da mensagem de manhã mesmo, estivermos em sintonia, nós vamos entender que passo a passo o Senhor está manifestando a sua graça, a sua bondade para conosco. Passo a passo, Ele vai nos ensinando. E aprendemos que, de fato, nem sempre teremos a resposta para tudo, mas Ele é sempre a resposta certa. E diante das incertezas, nós temos uma certeza, pelo menos, é de que nele nós podemos descansar, porque Ele já tem feito e sabe o que fará sempre. Então, que essa palavra encha o seu coração e que nos ajude a andarmos mais perto do Senhor, atentamente, aprendendo aquilo que Ele tem a nos ensinar. Que Deus nos abençoe, pastor.